Então hoje o que me cabe é discutir sobre quais são as formas, quais são os aspectos mais importantes e mais controversos da reposição volêmica do paciente com sepse. Vamos começar então. Esses são os meus conflitos de interesse em relação a esse tópico dessa apresentação. Se alguém quiser os slides dessa apresentação, por favor, entre em contato comigo através de um desses formatos que estão disponibilizados para vocês aqui. E eu também queria convidar a todos que estão assistindo esse webinar para participarem do nosso grupo de emergências clínicas no Telegram. O Telegram o grupo de emergências clínicas é um dos maiores grupos de medicina do Telegram, né, de dados de especialidades médicas do Telegram. Tem quase 6.000 componentes, então a gente aguarda vocês lá. A gente posta artigo, posta de vez em quando caso clínico. É um grupo onde tem bastante discussão de temas relacionados à emergência e temas relacionados à terapia intensiva. Quem quiser participar, por favor, entre em contato comigo, de novo, por algum desses formatos, que a gente disponibiliza o link para entrar no Telegram para vocês. Vamos pensar o seguinte: você tem um paciente hospitalizado. Se esse paciente está hipotenso, o que acontece com ele? Muitas vezes ele toma fluido. Se esse paciente está em jejum, muitas vezes ele toma fluido. Se esse paciente está oligúrico, muitas vezes ele toma fluido. Se ele está taquicárdico, para responder esse quadro clínico dele, ele acaba recebendo hidratação, acaba recebendo reposição volêmica. Ou seja, o fluido é a primeira via, né, de tratamento da imensa maioria dos pacientes que estão hospitalizados. Seja na unidade de terapia intensiva, seja no pronto-socorro, seja nas enfermarias, a imensa maioria dos pacientes desenvolve algum quadro clínico como esse que eu comentei com vocês e vai precisar de fluido. Então, a reposição volêmica ou a hidratação, digamos assim, seja de ressuscitação volêmica, seja de manutenção, é uma das principais intervenções que é realizada nos pacientes hospitalizados no mundo todo. Porém, apesar desse uso tão ubíquo, desse uso tão disseminado, não existem grandes estudos que mostrem realmente a eficácia e o benefício de determinados tipos de reposição volêmica. Vocês vão ver que a solução salina, que durante muito tempo foi usada como uma solução isotônica em relação ao plasma, uma solução adequada, uma solução fisiológica, a gente vai ver que não é tão fisiológica assim. E essa história de ficar dando fluido para o paciente o tempo inteiro pode acabar fazendo com que ele evolua com um mau desfecho clínico, uma má evolução clínica. Isso pode aumentar o seu risco, por exemplo, de permanecer no ventilador mecânico, ou de aumento da sua permanência hospitalar, ou mesmo um aumento do risco de morte. Então, a gente vai concluir, né, a gente vai chegar a uma discussão sobre quais são os aspectos mais controversos da reposição volêmica de um paciente séptico, na emergência, de um paciente séptico na enfermaria. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre quantidade de reposição volêmica. Antes, esses pacientes com sepse recebiam um aporte de fluidos extremamente volumoso. Então eles recebiam 6 litros, 10 litros no primeiro dia, 12 litros, 15 litros, 20 litros em 2 dias, ou seja, eles ficavam que nem o bonequinho da Michelin aqui, ficavam com bastante edema tecidual, e esse edema tecidual é descrito como, por exemplo, atrapalhando a difusão de oxigênio dos capilares até os tecidos, até a sua chegada nas células, até a sua chegada na mitocôndria, e isso pode prejudicar a evolução clínica desses pacientes. Se falar que eles ficariam mais tempo no ventilador e por aí vai. Só que os estudos que demonstraram que o excesso de fluido é prejudicial são bem recentes. Até pouco tempo atrás se achava que tinha que se dar muito fluido exatamente para repor a volemia, para repor a ressuscitação volêmica, adequar a ressuscitação volêmica desses pacientes. Só que a gente sabe que o contraponto também é verdadeiro. Pouco fluido para esses indivíduos, ou seja, o que esse editorial aqui, esse comentário aqui chamou de hidrofobia, uma ressuscitação volêmica inadequada, principalmente na sua fase aguda, também pode se associar com efeitos deletérios. Então você pode, por exemplo, prejudicar o funcionamento do rim, se você der fluido de menos para esses pacientes, você pode gerar insuficiência renal, você pode gerar mais inflamação, você pode gerar mais eventos cardiopulmonares e mais disfunção orgânica. Principalmente quando ocorre na fase precoce, na fase de ressuscitação. Do mesmo modo, se você der fluidos demais, ou seja, se você tornar o paciente hidrofílico,
com afinidade pela água, você também vai causar, por exemplo, insuficiência renal também é descrito, né, por aumento da pressão venosa, aumento da congestão venosa renal causada pelos fluidos. Você também pode causar edema tecidual, você também pode causar um longo tempo do paciente no ventilador mecânico e isso piorar a sua mortalidade. Ou seja, na verdade, o cuidado com o paciente em termos de reposição volêmica é uma curva em U, onde os dois extremos, pouco fluido demais, muito pouco fluido, ou seja, balanço hídrico negativo, ou o outro extremo, balanço hídrico muito positivo, se associa com o pior prognóstico. Tanto é verdade que quando você compara os grandes estudos de reposição volêmica no paciente séptico, o primeiro estudo, né, o estudo GDT, o estudo do Rivers, ele deu, por exemplo, nos 3 primeiros dias, como vocês estão vendo aqui no slide, 13 litros para os pacientes como balanço hídrico positivo para esses indivíduos nos 3 primeiros dias. Os estudos subsequentes, que demoraram 8, 9 anos para serem desenvolvidos após o estudo do Rivers, tiveram um balanço muito menos positivo nesse mesmo período. Então, se no estudo do Rivers, que foi terminado no final dos anos 90, começo dos anos 2000, os pacientes receberam 13 litros nas primeiras 72 horas. Nos estudos subsequentes, os pacientes receberam como balanço hídrico, né, descontado a diurese, descontado outras perdas maiores, não perdas insensíveis, mas perdas maiores, eles receberam 6.000 de balanço hídrico, ou seja, em 3 dias, uma diminuição de 50% em relação ao observado no estudo do Rivers. E com isso a gente consegue ver que existe realmente uma tendência de administração de menos fluidos. A gente está tentando não tornar os pacientes pacientes Michelin, né? Então, bastante edemaciados. No Brasil, esse estudo que foi conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva mostrou exatamente o problema desses extremos. Quando você tem pacientes que têm um balanço hídrico cumulativo nas primeiras 72 horas muito negativo, ou muito positivo, esses balanços hídricos estão associados com um pior prognóstico, tanto balanço hídrico muito negativo quanto balanço hídrico muito positivo. Então, como é que a gente deve fazer? A gente deve ressuscitar volemicamente o paciente séptico, principalmente na sua fase aguda, nas suas primeiras horas. A recomendação, eu vou falar daqui a pouquinho, é 30 ml por quilo de uma solução cristalóide, mas assim que esse paciente estabilizou, pode até estar com um pouco de droga vasoativa, mas está estável, não está ainda mantendo hipoperfusão, mantendo necessidade de aumento de drogas vasoativas. A partir desse momento, você já deve começar a pensar em fazer balanço hídrico zerado para esse indivíduo, ou seja, evitar excesso de reposição volêmica para ele, porque, como eu disse, a reposição volêmica excessiva pode se associar a uma pior evolução desses pacientes. Então, o que a Surviving Sepsis Campaign recomenda em termos de reposição volêmica para o paciente com sepsis? Como é que deve ser feita a reposição volêmica do paciente com sepsis? Primeiro ponto, a reposição volêmica não deve ser feita para todos os pacientes que têm sepsis. Inicialmente, essa reposição volêmica, como recomendado nesse slide, ela tem que ser feita apenas para os pacientes que têm algum sinal de hipoperfusão. O que é isso? É hipotensão, ou seja, PAM baixa, PAM menor do que 65 milímetros de mercúrio, ou lactato alto. Então, não é para todo paciente com sepsis que deve receber reposição volêmica nesses moldes. É só para quem tem lactato alto ou hipotensão. Ah, mas e se eu pego outro paciente que tem sepsis, mas não tem nenhuma dessas características? Aí você vai avaliar esse paciente clinicamente e vai ver, olha, esse paciente tem sinais de desidratação clínica. Se ele tem sinais de desidratação clínica, eu preciso dar um pouco de fluido para ele, como eu daria para qualquer outro indivíduo não séptico que tem sinal clínico de desidratação. Mas essa sugestão de 30 ml por quilo de solução cristalóide, etc., da Surviving Sepsis Campaign, ela é recomendada apenas, como eu disse, para os pacientes hipotensos ou com lactato aumentado. E qual que deve ser a conduta? Então, você chega um paciente no pronto-socorro, você identifica uma suspeita clínica de sepse, esse paciente está hipotenso, ele tem lactato alto, você deve, então, coletar culturas, administrar antibiótico dentro da primeira hora para esses pacientes, pensar na possibilidade de passar um catéter venoso central, porque você vai precisar infundir cristalóide, não por isso, mas porque muito provavelmente depois você vai precisar infundir noradrenalina, se esse paciente mantiver a hipotensão, por exemplo. Mas, de todo modo, pense na possibilidade de passar um catéter venoso central e infunda 30 ml por quilo de solução cristalóide. Qual é a solução cristalóide? A gente vai falar mais para frente. Pode ser soro fisiológico,
pode ser soluções balanceadas, soluções de Ringer lactato, por exemplo, mas soluções cristalóides são as soluções ideais para esse paciente. Se ele mantiver hipotensão a despeito dessa reposição volêmica com 30 ml por quilo, você pode começar uma noradrenalina, você pode começar uma norepinefrina para esses pacientes, de tal modo que o seu objetivo é normalizar a pressão arterial e também tentar clarear eventualmente esse lactato se tiver aumentado. Se a pressão não normalizou e o lactato continua alto, você vai avaliar a necessidade que esse paciente pode ter de receber fluidos adicionais. Como você vai fazer isso? Pode ser desde o exame clínico, então você vai, por exemplo, medir o tempo de enchimento capilar desse paciente. Você vai, por exemplo, medir a saturação venosa central, vai medir o lactato, vai ver a perfusão periférica, você pode medir a pressão venosa central que esse paciente tem, você pode fazer um ecocardiograma se tiver alguém habilitado para fazer essa técnica, essa mensuração, esse exame, e você pode fazer outras medidas, elevação passiva das pernas, alguma avaliação do débito cardíaco extra, ecocardiograma, ou seja, a Surviving Sepsis Campaign, ela não é taxativa, ela não é incisiva em qual variável você tem que usar para reduzir para avaliar bem esse aporte de fluidos que esses pacientes precisam receber. Você pode usar tanto o exame clínico como algumas dessas variáveis que eu comentei anteriormente com vocês. O que é que importa? Faz os 30 ml por quilo, liga a noradrenalina. Se a hipotensão for muito grave, você pode, durante essa infusão dos 30 ml por quilo, já começar a noradrenalina, desde que sejam em acessos venosos separados, para você não fazer um bolus muito significativo de noradrenalina para esse paciente. Tá? Então você pode começar o fluido, né? Isso tem que ser iniciado dentro da primeira hora de reconhecimento, não terminado, não precisa fazer os 30 ml por quilo dentro da primeira hora. Precisa fazer, iniciar esses 30 ml por quilo. O primeiro 500 ml precisa ser feito dentro da primeira hora de ressuscitação volêmica. 30 ml por quilo para um paciente de 70 quilos dá mais ou menos 2.000 ml de soro. Não é um aporte de soro tão significativo assim. Se depois disso o paciente persiste hipotenso ou persiste com hiperlactatemia, aí você pode fazer alguma daquelas avaliações que eu acabei de comentar, desde exame clínico até exames laboratoriais, até exames de imagem, né, por exemplo, ecocardiografia ou ferramentas de monitorização hemodinâmica, para tentar identificar a necessidade adicional de reposição de fluidos para esse paciente. É interessante lembrar que esses 30 ml por quilo, eles não são consenso do ponto de vista de medicina baseada em evidência. Eles são muito pouco baseados em estudos prospectivos randomizados. Não existem grandes trabalhos que justifiquem essa administração de 30 ml por quilo para o paciente com sepse. Isso é muito baseado em opinião de especialista e estudos observacionais. Como é que isso é feito? Se faz um estudo observacional e se vê o que acontece na prática. Na prática, os médicos que tratam esses pacientes com sepse, sejam intensivistas, sejam emergencistas, sejam clínicos, eles acabam fazendo por volta de 30 ml por quilo. Então, baseado nessa observação da prática clínica, se transpôs essa recomendação ou essa sugestão da Surviving Sepsis Campaign que esses pacientes devam receber 30 ml por quilo. Mas dizer que isso é baseado em estudos científicos com grau de evidência significativo, ensaios prospectivos, randomizados, multicêntricos, que compararam 30 ml versus, por exemplo, 20 ml ou 15 ml, não é verdade. Isso não existe do ponto de vista de ressuscitação volêmica. Tanto é que, por exemplo, um estudo que fez bastante celeuma, deu bastante controvérsia quando foi publicado, é o estudo que foi feito por médicos americanos e médicos locais na Zâmbia. Esses colegas fizeram um estudo de reposição volêmica ou de tratamento inicial de suporte hemodinâmico da sepse num cenário de recursos limitados. Então, num grupo, eles faziam 2 litros, que era a recomendação. No outro grupo, eles faziam 2 litros e depois faziam 2 litros adicionais até completar 4 litros para esses pacientes em por volta de 4 a 6 horas de reposição volêmica. E o que é que eles viram? Eles viram um grupo de indivíduos com um estado clínico muito comprometido, um grupo de pacientes muito magro, muito emagrecido, com IMC muito baixo, um percentual significativo de pacientes com HIV positivo, com comprometimento já, por exemplo, da sua deambulação, 60% não conseguiam deambular. E quando eles fizeram
2 litros para esses pacientes com IMC muito baixo ou 4 litros para esses pacientes com IMC muito baixo, eles acabaram fazendo 40, 50, 60 ml por quilo, ou seja, uma reposição volêmica muito maior do que o recomendado pela Surviving Sepsis Campaign. E o que é que eles viram? Um risco maior de morte nos pacientes que receberam mais fluido. Ou seja, administrar fluido para paciente séptico numa quantidade acima do recomendado pelo guideline, num ambiente onde você não tem a capacidade de monitorização adequada desses pacientes, ou de tratamento, por exemplo, de suporte ventilatório. Muitos desses pacientes, se recebiam fluido demais, entravam em edema agudo de pulmão, entravam em congestão pulmonar e não tinham possibilidade de receber suporte ventilatório porque não tinham ventilador disponível. Isso, obviamente, aumentou o seu risco de morte. O que é que esse trabalho mostra? Esse trabalho mostra que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas intervenções para os pacientes com sepse, principalmente se essas intervenções são feitas num cenário onde os pacientes não podem ser monitorizados adequadamente ou tratados adequadamente. A gente vai falar mais para frente, quando a gente falar de velocidade de infusão, sobre o estudo feito pelo estudo FIST, com crianças na África, onde também o excesso de fluido foi deletério, ou a velocidade do fluido mais rápido, bolos de fluido, foi deletério para essas crianças. Então isso sugere que fluido é um medicamento que precisa ser usado com muito cuidado. A gente não deve administrar fluido de forma indiscriminada para esses pacientes, como a gente faz muito frequentemente. A gente deve pensar a administração de fluido da mesma forma como a gente pensa a administração de RTPA, ou ainda noradrenalina, ou ainda qualquer outra droga que você vai fazer em infusão contínua, antibiótico. Então o fluido tem que ser pensado assim, não, nossa, esse paciente está com 110 de frequência cardíaca, vamos ligar 500 ml de soro fisiológico, sem saber, por exemplo, se o paciente não está com dor, se o paciente não está com algum outro sintoma, algum outro sinal que justifique essa taquicardia, e não uma má avaliação de hipoperfusão ou uma avaliação de hipovolemia que você está fazendo só de olhar o monitor. Então, fluido, pessoal, é uma droga. Ela tem posologia, tem efeito colateral, tem modo de usar, como qualquer outra droga que você usa no paciente na emergência, no paciente na terapia intensiva. Então, por favor, quando forem administrar fluido, pensem 2 vezes antes de dar fluido para os seus pacientes. Será que esse indivíduo, será que esse paciente realmente precisa receber essa reposição volêmica? Será que essa taquicardia não é por algum outro motivo? Será que essa oligúria não é por algum outro? Será que o problema não é a sonda que está entupida? Será que essa oligúria não é causada por algum outro motivo? Então, se vocês fizerem esse raciocínio antes de administrar fluido, vocês vão administrar o fluido com uma segurança muito maior e com uma qualidade muito maior para os seus pacientes. O que é que está acontecendo agora? Então, depois que for publicado todos esses estudos, né, de ressuscitação volêmica e mais esse estudo da Zâmbia que mostra, todos esses estudos que mostram que o fluido em excesso é deletério, os trabalhos estão caminhando para o outro lado. Ao invés de dar fluido demais, eles estão começando a restringir significativamente a quantidade de fluido e começar a administrar a droga vasoativa mais precocemente. Por exemplo, o estudo escandinavo, o Classic, isso aqui é um piloto do estudo Classic, que administrou fluido para os pacientes com sepse. Por exemplo, esse estudo aqui fez os 30 ml por quilo para todo mundo. Mas depois ele só deu fluido adicional se o paciente tinha um sinal de hipoperfusão muito significativo, lactato muito elevado, livedo de pele, algum sinal de hipoperfusão muito grande. E ele viu que a quantidade de fluido diferiu significativamente entre os grupos, mas o débito urinário não diferiu muito, sugerindo que talvez uma estratégia de retenção, de redução da administração de fluido possa ser tão benéfica quanto uma administração mais liberal de fluido. Esse aqui, como eu disse, é um estudo piloto com poucos doentes. Depois, esses mesmos autores estão conduzindo um outro estudo maior, né? Eles começaram um outro estudo maior e a gente espera que esse estudo tenha resultado nos próximos anos, junto com o estudo Refresh da Austrália e o estudo Clovers dos Estados Unidos. Então, todos esses 3 trabalhos estão avaliando de uma forma um pouco diferente entre eles uma ressuscitação volêmica com a menor quantidade de fluido para o paciente séptico. É do tipo, faço 500 ml, começo noradrenalina. Faço 1 litro, começa noradrenalina. Ou seja, uma menor quantidade de fluido e um início da noradrenalina mais precocemente nesses pacientes. Isso parece ser a tendência do que vai acontecer futuramente.
Aparentemente, a quantidade de fluido deve, por esses trabalhos, se esses trabalhos tiverem um resultado parecido com o que a gente faz hoje em dia, não aumentarem o risco de insuficiência renal ou o risco de morte desses pacientes, provavelmente o que a gente vai fazer é, chegou um paciente com sepse, faz meio litro de fluido, faz 1 litro de fluido e começa a noradrenalina. Você só vai fazer fluido adicional se esse paciente tem um sinal muito claro de hipoperfusão. De novo, um lactato extremamente elevado ou sinais de tempo de enchimento capilar muito alentecido, ou livedo de pele, ou uma má perfusão periférica muito significativa, ou seja, sinais de que realmente talvez você precise fazer um fluido adicional. Mas na imensa maioria dos pacientes, esses 30 ml por quilo talvez não sejam tão úteis no futuro. Então é isso que esses trabalhos vão dizer. Uma outra possibilidade é você tentar identificar subgrupos de pacientes onde um determinado tipo de fluido possa ser, uma determinada quantidade de fluido possa ser benéfico. Então, isso está começando a aparecer através de análises estatísticas específicas ou através de ferramentas de biologia molecular que conseguem determinar os fenótipos, né, e também de análise bayesiana, que conseguem determinar os fenótipos de pacientes com sepse e de pacientes com ARDS, o perfil, né? Então, um exemplo é esse trabalho que foi publicado ano passado, que dividiu os pacientes com sepse em 4 possibilidades, né? Uma que eu brinquei chamando de Nutella, que é uma sepse leve, ou seja, um risco de morte menor, pouca disfunção orgânica. Depois um perfil 2, que era o paciente com sepse com comprometimento pulmonar. Depois o perfil 3, que eu chamei de raiz, que era aquele choque séptico ferrado com disfunção renal, disfunção hematológica, disfunção cardiovascular grave, ou seja, que tem um risco de morte bastante maior. E o último perfil era um perfil muito relacionado à encefalopatia séptica. Notem aqui a interação entre o perfil e o tipo de fluido, que o perfil da encefalopatia se associou com um risco maior de morrer quando você administrava fluido. Por quê? Não se sabe apropriadamente, mas muito provavelmente porque a encefalopatia se associa com edema cerebral se você administra fluido em excesso para esses pacientes. Já o perfil do choque séptico raiz, aquele choque séptico bem grave, com um risco de morte significativo e múltiplas disfunções orgânicas, se beneficiou, pela análise estatística que os autores fizeram, da administração de fluido. Reduziu o risco de morte em 11%, o risco relativo de morte em 11% para esses pacientes. Ou seja, talvez no futuro a gente consiga identificar, não só pelo exame clínico, mas também por algum tipo de perfil que talvez tenha a ver com biomarcador, qual é o subtipo de paciente que precisa tomar 30 ml por quilo, qual é o subtipo de paciente que precisa tomar meio litro, ou qual é o subtipo de paciente que não precisa tomar fluido nenhum. Talvez a gente consiga identificar isso no futuro. Mas hoje em dia, o recomendado é 30 ml por quilo, com uma possível suspeita de que para o futuro a gente vai diminuir essa sugestão de 30 ml por quilo de fluido para esses pacientes. Um outro ponto importante que tem que ser levado em consideração é qual é o tipo de fluido que esses pacientes devem receber. Quando a gente analisou a prática do uso de fluidos, né, esse é um trabalho que foi feito há 2 anos atrás, mas que está em fase de escrita do artigo para submissão na revista. Quando a gente analisou o perfil de uso de fluidos nos pacientes com sepse em 2017, nos pacientes nas unidades de terapia intensiva, não só com sepse, mas um número grande de sepse nas unidades de terapia intensiva brasileiras, a gente viu que 95% dos fluidos que esses pacientes recebem são fluidos que são soluções cristalóides. Soro fisiológico, ringa lactato e soluções balanceadas com baixas concentrações, com concentrações de cloro próximas às concentrações do plasma. Tá? Só 5% desses pacientes recebem soluções coloides. Isso é bem diferente, por exemplo, do que a gente vê no mundo, onde 70% recebem soluções cristalóides e 30%, por volta de 30%, ainda recebem soluções coloides. Quais são as soluções coloides que estão disponíveis? A gente tem a albumina humana, que é um coloide natural, que pode ser utilizado, não vou falar de albumina nem de coloide sintético muito detalhadamente aqui, por causa da questão do tempo, mas a albumina humana pode ser utilizada. O único senão da albumina é que ela é muito mais cara do que, por exemplo, a solução cristalóide. E não tem trabalho demonstrando um benefício claro da albumina versus o soro fisiológico, da albumina versus o ringa lactato.
Então, a albumina pode ser utilizada? Pode. Ela não mata mais, ela não reduz a mortalidade, mas ela é muito mais cara. Já os colóides sintéticos, principalmente os starches, os amidos, os hidroxietil starches, como a gente chama, esses sim, têm trabalhos grandes, bem realizados, mostrando aumento da mortalidade ou mostrando aumento da incidência de insuficiência renal aguda em pacientes que receberam esses colóides sintéticos. Então, muito provavelmente por isso, a utilização dos colóides sintéticos, vocês estão vendo aqui, isso é dado de 2017, no mundo todo caiu significativamente, no Brasil isso diminuiu muito. Do ponto de vista de cristalóide, quais são as soluções que são mais usadas no Brasil e no mundo? Vejam que no Brasil, em 62% dos casos, para reposição volêmica de pacientes na UTI, ainda se usa soro, o velho e bom soro fisiológico, que de fisiológico, como eu já disse, só tem o nome. Porém, 32% já usa o ringelactato, 3,4% já usa o Ringer simples e 2,7% usa o Plasma-Lyte, que é o nome comercial de uma solução balanceada, né? Existem outras soluções balanceadas, né, que têm baixas concentrações de cloro. Eu vou mostrar as características dessas soluções para vocês. O interessante é que isso mudou significativamente em relação ao mundo. No mundo, 39% das vezes que se faz reposição volêmica se usa ringelactato e 27% das vezes se usa soro fisiológico. Por que essa inversão? Porque os últimos trabalhos, e eu vou mostrar para vocês do que se trata isso, sugeriram que o soro fisiológico pode se associar com aumento da mortalidade, aumento da insuficiência renal aguda desses pacientes graves que estão recebendo reposição volêmica. Ou seja, nos pacientes, por exemplo, com sepsis, nos pacientes na unidade de terapia intensiva, nos pacientes da emergência, usar o soro fisiológico pode se associar com um risco aumentado de insuficiência renal ou de morte. Por quê? Vejam aqui a composição do nosso plasma. Atentem, por exemplo, para a concentração de cloro e a concentração de sódio. A gente tem, como vocês sabem, 140 mEq por litro de cloro de sódio no plasma e 100 mEq por litro de cloro no nosso plasma. Quando você faz soro fisiológico, você administra uma solução que tem 154 mEq por litro de sódio no plasma e 154 mEq por litro de cloro no plasma. Ou seja, você administra uma solução que tem uma concentração de cloro de 50% a mais do que a concentração de cloro no plasma. E por isso você pode gerar uma acidose metabólica de origem hiperclorêmica. Você administra um soro que tem um pH por volta de 5 a 6, ou seja, muito mais ácido do que o pH do plasma, mais um motivo para gerar acidose hiperclorêmica, que não tem tampão, não tem lactato, não tem acetato, não tem gluconato como tampão, e com isso você pode induzir acidose hiperclorêmica. Quando você administra um ringelactato ou uma solução de cristalóide chamado balanceada, não sei se esse nome balanceado é o mais adequado, mas ele é dito balanceado porque a concentração de cloro é próxima da concentração do plasma, você administra soluções que têm, no caso da solução do cristalóide balanceado, 98 mEq por litro de cloro, ou do ringelactato 109 mEq por litro de cloro, ou seja, uma solução que é muito mais próximo à concentração de cloro do plasma do que a concentração de cloro do soro fisiológico, de tal maneira que você não está induzindo acidose metabólica hiperclorêmica para esses pacientes. Um outro dado interessante é a quantidade de sódio que o soro fisiológico contém. Fazendo uma conta rápida, né, avaliando, por exemplo, o conteúdo de sódio de uma batata Ruffles, tamanho médio, e o conteúdo de sódio de 1 litro de soro fisiológico, a gente passa o ponto de que, se você fizer 2.000 ml, ou seja, se você fizer 2 litros de soro fisiológico, isso é o equivalente a você fazer para o paciente, você administrar o conteúdo de sódio de 16 pacotes de batata Ruffles tamanho médio. Ou seja, você está induzindo claramente uma hipernatremia no seu paciente. Então você induz hipernatremia quando você administra soro fisiológico para ele, você induz acidose hiperclorêmica quando você administra soro fisiológico, você induz hiperosmolaridade, porque a solução não é osmolar, não é isosmótica em relação ao plasma, ela tem uma osmolaridade mais alta em relação ao plasma. Então você gera um monte de complicações que só agora começou-se a se identificar a partir da utilização de soro fisiológico. Querem um exemplo? Vocês, ou seja, pessoas normais, nos quais é administrado 2 litros de soro fisiológico versus 2 litros de um cristalóide balanceado. O que é que acontece?
Quando você administra soro fisiológico, obviamente o cloro sobe de forma significativa do que quando você administra um cristalóide balanceado. E, mais importante do que isso, o fluxo do sangue no rim cai significativamente quando você administra soro fisiológico versus quando você administra os cristalóides balanceados. Nota que eu estou falando aqui do indivíduo sadio, do indivíduo normal. Ou seja, eu tomar 2 litros de soro fisiológico, meu fluxo sanguíneo renal vai cair, mas depois vai melhorar, vai voltar ao normal. Imagine um paciente séptico, um paciente dentro da unidade de terapia intensiva, que tem como agressores do rim a própria sepse. Se ele tiver o choque, ele tem a hipotensão causada pelo choque. Muitas vezes ele toma antibiótico nefrotóxico, aminoglicosídeos, vancomicina, antibióticos nefrotóxicos. E mais, ele ainda tem a agressão da reposição volêmica que você causa para esse paciente. Sugerindo, então, que essa reposição volêmica pode se associar com efeitos deletérios significativos se for feita com solução salina, com soro fisiológico a 0,9%. Vários estudos observacionais sugerindo um efeito deletério dessa reposição volêmica com soro fisiológico. Esse aqui em pacientes cirúrgicos, depois ele foi repetido em pacientes sépticos com resultado semelhante. Vejam que quando você administra soro fisiológico, você aumenta o risco de complicações pós-operatórias, de complicação infecciosa, de sangramento, de complicações respiratórias, e você aumenta o uso de recursos. Você colhe mais gaso, você faz mais bicarbonato, você faz mais transfusão de sangue. Por que isso acontece? Porque você está dando uma solução que causa acidose hiperclorêmica. Então você precisa coletar gasometria para corrigir essa acidose hiperclorêmica, você precisa dar bicarbonato para corrigir essa acidose hiperclorêmica, você precisa medir um lactato para ver essa acidose, o que está acontecendo com esse paciente, você faz mais diálise com esse indivíduo. Então tudo demonstrando que usar a solução salina a 0,9% se associa com efeitos deletérios significativos. Isso vem se juntando com dados que foram publicados recentemente que sugerem, de forma mais enfática ainda, um estudo prospectivo randomizado em cluster, que sugere que usar a solução salina versus soluções cristalóides balanceados, como ringalactato, usar a solução salina se associa com maior risco de complicações, tanto em pacientes na unidade de terapia intensiva, que é esse estudo aqui, quanto em pacientes no pronto-socorro, pacientes não críticos, né, mas no pronto-socorro, que é esse outro estudo. Eles foram feitos na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e eles demonstraram que usar a solução salina aumenta o risco de o paciente aumentar a creatinina, dobrar a concentração sérica de creatinina, aumentar a necessidade de diálise e, eventualmente, num endpoint combinado, talvez aumente o risco de morte. Esse estudo não tem um desenho perfeito. Ele é mais um tijolo no muro que impede que a gente use a solução salina fisiológica para ressuscitação volêmica de pacientes com sepse. Então, isso ainda não está totalmente claro. Eu vou mostrar um estudo brasileiro que está sendo conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva e que vai, junto com o estudo australiano, provavelmente responder de forma definitiva essa questão de solução salina versus solução balanceada. Esse estudo ainda não está terminado, ele deve terminar o ano que vem, mas ele vai finalizar provavelmente vai finalizar essas questões. Por enquanto, a sugestão é: usem soluções cristalóides balanceadas, por exemplo, ringalactato em relação à solução salina. Então quer dizer que é para a gente trancar o armário da salina e não usar nunca mais? Também não precisamos chegar a tanto. A salina ainda tem algumas sugestões de indicação, como, por exemplo, o paciente com trauma crânioencefálico, que você precisa tentar chegar o sódio dele para um nível, com uma concentração um pouco mais alta em relação à própria concentração plasmática. Esses pacientes podem, então, se beneficiar de salina. Ou o paciente, por exemplo, com hiponatremia. Esse sim vai precisar tomar solução salina para tentar corrigir o seu sódio sérico. Então, ainda existem esses caminhos. Mas num paciente séptico, a recomendação que a gente faz é: use cristalóides balanceados. Se você só tiver ringalactato disponível no seu serviço, use ringalactato, senão você pode usar os outros cristalóides balanceados que estão disponíveis comercialmente no mercado brasileiro. O último ponto que eu queria discutir com vocês nesse webinar, então a gente já falou da quantidade de fluido, então a gente já viu que na ressuscitação volêmica do paciente séptico é 30 ml por quilo na sua fase inicial.
começando na primeira hora, né, e terminando rapidamente em 2 a 3 horas esses 30 ml por quilo, com uma tendência para o futuro da gente repensar essa quantidade de 30 ml por quilo e talvez a gente faça menos. Em termos de solução, a recomendação é uma solução que tenha um conteúdo de cloro próximo ao conteúdo de cloro do plasma, ou seja, um ringue lactato, por exemplo, e menos utilização de solução salina. Pode-se utilizar albumina, não se deve usar de maneira nenhuma colóide sintético. Os amidos estão proibidos de serem utilizados na ressuscitação volêmica do paciente séptico. Um outro ponto que vale a pena salientar é quão rápido a gente deve administrar o fluido para esses pacientes. Existe uma divergência considerável na literatura sobre o que é uma administração de um bolus de fluido rápido, né? Então, se você pega todos os estudos observacionais que discutiram essa questão do bolus de fluido, você vai ver que eles falam que um bolus de fluido é algo feito em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos ou até 60 minutos, ou até um pouco mais do que 60 minutos. Então existe essa divergência. Os guidelines, as recomendações dizem que o bolus de fluido é o que você... Isso na prática clínica, mas a recomendação dos guidelines é que um bolus de fluido é algo que você faz em 20 minutos, em 15 minutos, em no máximo 30 minutos para esses pacientes. Isso é o que seria um bolus de fluido. Mas será que um bolus de fluido nessa velocidade de 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos não é deletério? Então existem vários estudos que sugerem que esse bolus de fluido pode afetar o que a gente está vendo aqui, que é o glicocálix das células endoteliais. O glicocálix é uma camada de açúcar e de proteína que recobre as células endoteliais e que é usado como mecanismo de ancoragem das proteínas que vão trazer, por exemplo, os leucócitos, os fatores de coagulação ou mesmo as células da coagulação durante um processo inflamatório. Se você rompe essa camada endotelial, você pode, por exemplo, expor o subendotélio ou expor a célula endotelial e ativar esse processo inflamatório. Interessantemente, se você administrar bolos de fluido rápido, você aumenta a concentração circulante de açúcares e de proteínas que estão presentes no glicocálix endotelial. O que isso quer dizer? Que eles estavam lá presos no glicocálix, quando você fez bolos de fluido rápido, você rompeu essa ligação e você fez o que em inglês se chama shedding, ou o deslocamento dessas proteínas, desses açúcares, para a corrente sanguínea e você aumentou a concentração circulante disso. Isso pode ser deletério. Existem evidências experimentais, não em pacientes, sugerindo que a administração de bolos de fluido muito rápido, em 20 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, pode ser deletério nesse cenário. Como eu disse, a África nos mostrou algumas coisas, né? Os estudos africanos nos mostraram alguma coisa em termos de ressuscitação volêmica. Então, por exemplo, um estudo feito em criancinhas africanas com alto índice de malária, né? Um alto percentual, uma alta incidência de malária nessa casuística, mostrou que se você administrar um bolus rápido de albumina ou de solução salina, você aumenta a mortalidade dessas crianças com infecção grave e sinais de hipoperfusão versus a administração mais lenta de fluido. Ou seja, claro que um cenário de África com alta incidência de malária não é facilmente transponível para o nosso cenário de emergência, para o nosso cenário de unidade de terapia intensiva. Mas isso deixa uma pulga atrás da orelha em relação a: será que se eu fizer um bolo de fluido muito rápido eu não vou estar sendo deletério para esses pacientes? Será que, na verdade, eu não tenho que fazer o fluido de uma forma um pouco mais lenta, em 45 minutos, em 60 minutos? Claro que se o indivíduo tiver com sinais de gravidade de hipoperfusão, eu posso fazer um bolo de fluido rápido e ligar uma noradrenalina para ajustar esses sinais de hipoperfusão. Mas talvez o bolo de fluido muito rápido esteja associado com um efeito deletério em termos do ponto de vista de mortalidade. Esse é um outro trabalho que chamou a atenção para o efeito do bolus de fluido muito rápido ou muito devagar no paciente com sepse. Vejam aqui, isso aqui são os dados do estado de Nova York, com mais de 50 mil pacientes avaliados, sugerindo que quando você faz bolos de fluido em 1 hora versus os 30 ml por quilo da Surviving Sepsis Campaign em 2 horas, ou em 3, ou em 4, ou em 5, ou em 6, você não muda, veja aqui a linha reta, você não muda a mortalidade
dos pacientes. A mortalidade permanece parecida, mortalidade ajustada, por volta de 24%. Ou seja, fazer os 30 ml por quilo em 1 hora, em 2 horas, em 3, em 6 horas, não mudou a mortalidade. Então isso sugere que essa pressa que a gente tem de administrar bolos de fluido para esses pacientes talvez não seja tão benéfica assim. E como eu comentei, a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva está conduzindo um estudo que vai avaliar essas duas perguntas que eu falei para vocês agora. A história da velocidade de infusão, lenta versus rápida, e a história do tipo de fluido. Então vai ser comparado a solução salina com uma solução cristalóide balanceada, no caso o plasma light. Então esse estudo está sendo conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa e com financiamento do Ministério da Saúde, através do programa PROAD, né, sendo um estudo conduzido pelo Hospital do Coração. E a gente espera que, quando esse estudo terminar no ano que vem, a gente consiga responder essas perguntas. Realmente, ao invés de usar soro fisiológico, você deve usar uma solução que tenha concentrações de cloro mais próximas às concentrações do plasma. E a velocidade de infusão não precisa ser tão rápida assim quanto a gente intuitivamente acha que deve acontecer para esses pacientes. Então, para a gente concluir, né, esse ponto da aula, o fluido ele é uma droga, né? Então os fluidos são drogas que têm indicações, efeitos adversos e têm um modo de usar adequado. Então, pensem, eu tenho um paciente com acidose, eu não vou dar soro fisiológico para esse paciente, eu tenho que dar ringalactato para esse paciente. Ah, mas o ringalactato aumenta a lactatemia. É verdade, o ringalactato pode aumentar a concentração sérica de lactato, mas não se sabe se esse efeito é clinicamente significativo, primeiro, né? Os estudos que mostram que aumentam são estudos pequenos, com um número pequeno de pacientes, e se isso tem alguma repercussão do ponto de vista de evolução desses pacientes. De novo, não existe fluido perfeito. Quando você pega, por exemplo, o soro fisiológico, tem todos esses problemas que eu comentei com vocês. O ringalactato tem o fato dele ser uma solução hipotônica, ele foi idealizado para ser tratado, para ser usado em crianças com gastroenterite. Então ele foi um soro de pediatria que foi transposto para o indivíduo adulto. Então ele é levemente hipotônico, ele pode causar alcalose, tá? E ele tem o lactato que pode aumentar a concentração sérica de lactato. A solução cristalóide balanceada, que tem disponível no mercado, com esses nomes comerciais que eu já falei para vocês, eles usam tampões gluconato e acetato, que também têm os seus efeitos colaterais. É descrito que o acetato, por exemplo, pode induzir resposta inflamatória, mas isso também não foi demonstrado de forma significativa clinicamente. Então vejam que não existe solução de reposição volêmica perfeita. Por isso que a gente tem que ter a avaliação adequada dessa indicação, dos efeitos adversos do seu modo de usar. De toda maneira, a preferência deve ser dada para soluções cristalóides balanceados. Como eu disse, a salina ela deve ser restrita para situações clínicas específicas, como traumatismo crânioencefálico e alterações do sódio. Não existe consenso sobre qual deve ser a velocidade ideal dos fluidos, e no futuro o que se espera é que a gente exista uma reposição volêmica com menos fluido, com o uso de droga vasoativa mais precocemente. Os trabalhos estão aí para tentar demonstrar isso. E a ideia é tentar identificar um subgrupo de pacientes onde o fluido esteja associado com maior benefício em comparação a um subgrupo que pode se prejudicar de forma mais significativa se você faz uma administração mais liberal de fluido. E por fim, eu deixo novamente os meus contatos. Estou à disposição para responder as perguntas do chat aqui, tá bom? Muito bom, então tem aqui alguns elogios, né? O Gabriel está falando, elogiando, a Paula também está elogiando, Tobias também está elogiando pela aula, Kellington, Lisete, o Cícero, e aí vamos às perguntas. Vou deixar de elogios e vamos às perguntas, que é o que interessa. O Gabriel está perguntando, em pacientes com choque séptico e cardiogênico, como devemos manejar os fluidos? Good question. Excelente pergunta, Gabriel. Então, assim, tem esse cenário, que é um indivíduo com, por exemplo, um quadro de insuficiência cardíaca que desenvolve um quadro séptico. Então, ele tem uma congestão pulmonar e ele pode ter um lactato alto, né? E aí você tem que avaliar clinicamente esse paciente do ponto de vista de, por exemplo, será que ele não tem sinais de... Qual é o perfil? Será que ele é um perfil seco ou ele é um perfil úmido?
Ou seja, se ele tem um perfil úmido, ele tem um sinal de congestão pulmonar. Talvez eu não precise dar fluido para ele. Se o perfil dele é mais seco, se ele tem sinais de tempo de enchimento capilar alentecido, mas não tem sinais de congestão pulmonar, não tem sinais, por exemplo, de turgência jugular, talvez valha a pena eu fazer uma alíquota pequena de fluido para esse cara. Eu definitivamente não vou fazer 30 ml por quilo, posso fazer 250, um mini bolos de fluido, como a gente chama, e observar a resposta. Se não caiu a saturação, se não fez congestão pulmonar à ausculta, posso tentar fazer mais 250 para esse paciente. E aí eu vou titulando de acordo com a resposta. Isso aí é o tratamento individualizado, né? O paciente com sepse, a gente frequentemente usa a receita de bolo, os 30 ml por quilo. Mas o cenário de um paciente com choque cardiogênico ou o cenário de um indivíduo com insuficiência renal crônica, por exemplo, sugerem que a gente não deva ser tão liberal, digamos assim, nessa quantidade de fluido que esse paciente vai fazer. A pessoa, um dialítico que não dialisa 3, 4 dias, que chega com infecção de catéter. Nesses pacientes, frequentemente, você não precisa dar fluido nenhum, ou você faz no máximo 250, 500 ml de fluido, e você já liga muito precocemente a droga vasoativa. Então, como eu disse, o guideline é feito para o contexto, é a receita de bolo para o global. Né? Ele não é feito para um paciente específico com algumas características próprias. Então, o choque cardiogênico e o renal crônico dialítico tem que receber uma avaliação mais customizada, mais, digamos assim, específica para o que está acontecendo com eles naquele momento. Tá bom? Cícero, em ambiente de limitação de recursos, como os hospitais do SUS, será custo efetiva a utilização de ringue lactato? Sem dúvida. O ringue lactato tem o mesmo preço do soro fisiológico. Então, o ringue lactato é o que a gente usa para a ressuscitação volêmica dos pacientes na UTI do Hospital das Clínicas, que deu origem a esses cursos todos. Então, e mesmo no pronto-socorro, chega um doente, 30 ml por quilo, usa-se ringue lactato, porque o preço dele é igual ao preço do soro fisiológico. Então, a custo-efetividade dele é igual ao do soro fisiológico, ele é o produto mais barato. Eles dois são muito próximos, né, o preço, e eles são os produtos mais baratos que a gente dispõe. Então, sim, a recomendação é fazer soro fisiológico. Aliás, a recomendação é fazer ringue lactato. Já os cristalóides balanceados, eles também são mais caros. Os produtos comerciais que não ringue lactato, mas que têm concentração de cloro próximas ao do plasma, como eu já comentei, eles são bem mais caros do que o soro fisiológico e o ringue lactato. Então, o custo-benefício deles não é o melhor. O melhor custo-benefício em ambiente de limitação de recursos é claramente o ringue lactato. Isso é o que a ciência fala. A Márcia. Tem uma dúvida. A Surviving Sepsis recomenda no pacote de 1 hora a reposição volêmica em lactato maior ou igual a 4 milimol por litro. Você falou na sua apresentação em reposição em lactato maior ou igual a 2 milimol por litro. Qual deve se seguir? Essa é uma pergunta muito boa, Márcia. Na verdade, existe essa dúvida na literatura. Se você usa, por exemplo, o critério de choque séptico do Sepsi 3, ele fala em 2 milimol por litro, mas, frequentemente, o paciente que tem 2,5 milimol por litro não tem uma gravidade muito significativa, então esse paciente, eventualmente, não precisaria receber uma reposição volêmica mais acentuada. Então, existe essa discussão entre o que a Surviving Sepsis Campaign recomenda e o que a definição de sepse, por exemplo, fala que é o choque séptico. Na dúvida, você pode começar as recomendações, de maneira geral, o ideal é seguir o que a Surviving Sepsis fala. Então, diferentemente do que eu falei aqui, eu devo ter trocado algum slide, a sugestão é começar a ressuscitação volêmica com pacientes a partir de 4 milimols por litro de hiperlactatemia, que dá 36 miligramas por decilitro. Se você for usar 2, esse paciente vai estar com 18, 20, 22, 23 de lactato, ou seja, são concentrações de lactato muito próximas ao normal. Muitas vezes esse paciente está chutando bola e ele claramente não precisa de reposição volêmica nenhuma. Então eu recomendaria começar a partir dos 4 milimols por litro de lactato. Tá bom? Está dizendo aqui que o Luiz, né, que é o cara do Emergency Medicine with Coffee, nosso colega de Fortaleza, ele fala aqui que o POCUS, que é o Point of Care Ultrasound, né, que é o ultrassom à beira do leito, na hora, é fundamental para avaliar a responsividade volêmica, porque avalia em tempo real o paciente. É verdade. Então, dentro dessas ferramentas de avaliação da responsividade a fluido, da necessidade de administração de fluido adicional, o ultrassom é uma das variáveis, é uma das ferramentas mais fidedignas de avaliação desses indivíduos.
O problema é que o ultrassom depende do observador, então tem essa limitação. Se for o Luiz que vai fazer e o Luciano que vai fazer, pode ser que a gente tenha alguma divergência no que a gente acha que é responsividade a fluido, no que a gente acha que é o débito cardíaco, no que a gente acha que é a velocidade de tempo integral, que são as variáveis que são usadas na prática para avaliar responsividade a fluido, então pode haver essa divergência. E o ultrassom point of care não está disponível em todos os lugares, principalmente nas salas de emergência. Em parte das UTIs ele até está disponível, mas nas salas de emergência ele não está disponível. Então, vejam que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem disponível e saber, dentre essas ferramentas, quais são as vantagens e as limitações de cada uma desses dispositivos que a gente tem. Se a gente está num lugar de recurso limitado, como o Cícero perguntou aqui, que não tem nada, só o exame clínico, você vai ter que se virar com o exame clínico do paciente mesmo, é medicina meio medicina de guerra. Se você já tem um lactato, ótimo, você acrescenta o lactato à sua avaliação. Mas sabendo das limitações, né, de todas essas variáveis, não tem nenhuma variável perfeita, como eu já comentei para vocês. Como eu já comentei para vocês anteriormente. A Lisete está perguntando de pacientes diabéticos com hiperglicemia, tipo cetoacidose ou coma hiperosmolar. Qual é o tipo de fluido mais adequado? Essa pergunta também é muito boa. Nesses pacientes é bom evitar o soro fisiológico. É melhor administrar o ring lactato, porque esses pacientes já têm acidose. E você administrar soro fisiológico, você vai causar outra acidose para esses pacientes. Então, solução de reposição volêmica ideal para esses pacientes com cetoacidose, com hiperosmolar, o estado hiperosmolar relacionado ao diabetes é o ring lactato também, evitar soro fisiológico nesses indivíduos. Tá? A Eva está perguntando o seguinte: qual é o tempo da manifestação dos sinais clínicos e laboratoriais no pós-operatório de parto cesárea com amniorexia prematura de 3 horas antes? Essa pergunta é muito difícil de responder, Eva, porque assim, essa resposta é muito individual. Eu não consigo te dizer quanto tempo demora para um paciente começar a evoluir com sinais e sintomas de sepse, uma vez que ele tem um foco infeccioso que não está debelado. Depende, por exemplo, da concentração, da quantidade de bactérias que eventualmente caem na corrente sanguínea, depende da quantidade do inóculo de bactérias que está lá nesse foco ginecológico que essa paciente tem, gineco-obstétrico que essa paciente tem. Então, realmente não tem como responder qual é o tempo de início dos sinais, né? Ele pode ser muito rápido, se é um quadro muito claro, ou ele pode ser bem insidioso, demorar várias horas, até 1 dia, 2 dias, se esse processo está debelado localmente, se ele está compartimentalizado. Então, realmente é muito difícil conseguir responder a sua indagação. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso. Eu estou à disposição de vocês para mais perguntas. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Um bom final de dia a todos e um grande abraço.